Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje é o nosso 7º vídeo e nós vamos falar sobre alta de preços de uma forma diferente. Não é com memes. Antes de a gente começar a falar, deixe o seu like, compartilhe e ajude o meu canal. E que você que ainda não se inscreveu, se você gostar, você se inscreva. Ultimamente, a gente tem ouvido falar de muitas altas. O arroz é a bola da vez, né? Mas antes do arroz, teve gasolina, óleo diesel, teve carne e vai ter muito mais com essa pandemia. O arroz, com certeza, é muito importante. E não só porque é para a mesa do pobre. Não é não. Tem muita gente que gosta muito de arroz. Tem gente que come arroz purinho, faz alho, olha e diz que é uma delícia. Outros usam manteiguinha. Teve gente colocar queijinho. Quer dizer, o arroz com preço alto deixa muita gente meio triste, certo? Assim como a carne. Tem gente que não perde um churrasco, né? E o governo, sensibilizado com os coitadinhos, né? Ele quer amenizar o problema. E como que ele vai amenizar o problema? Controlando o preço do arroz, decretando redução do seu valor e estabelecendo um preço máximo. Esse preço máximo tende a ser muito inferior ao preço potencial de mercado. E assim, o governo se exalta dizendo que fez o que era preciso para ajudar os pobres. Alguns oportunistas ainda dizem que é o mínimo que se pode fazer, pois os produtores são maus, ganham demais. E qual será a consequência disso? Com a diminuição forçada do preço de arroz, não só do arroz, mas do preço da carne, da gasolina, os custos de produção vão continuar os mesmos custos. Parte dos produtores de arroz, principalmente os mais marginalizados, porque eles produzem a custos mais elevados, e mesmo alguns maiores produtores, mas que não são protegidos, porque tem muito produtor protegido, né? Eles são os que mais sofrem prejuízos, dado que o preço decretado não cobre o custo do produto. Esses produtores marginais continuam produzindo a custo alto, recebem menos, certo? Isso aconteceu muito nos governos passados. E hoje em dia, muito da alta do arroz de hoje deve ser esse tipo de política, né? Numa economia de mercado, isso é problema. O empreendedor privado não quer e, na maioria das vezes, não tem condições financeiras para bancar prejuízos. Na contagem final, ele precisa ter lucro para não falir ou então para não mudar de ramo. Para não ter prejuízos, aí ele vai fazer o quê? Restringir a venda, para não ter prejuízo. E dependendo do produto, ele pode até vender para o mercado negro. Pode também vender seus produtos para produtores mais poderosos, aumentando a concentração de mercado, o que sabemos que não é bom para o livre mercado, porque agora vai ficar produto na mão de um, certo? E ele pode até mudar de ramo. E aí, quando ele muda de ramo para um produto que não está tendo problemas, o que acontece? O governo pode punir, tacar imposto nele, para poder obrigar ele a voltar a vender, a produzir o produto que o papai quer que ele produza, que é o mau filho, certo? Tem que fazer o que ele manda, o governo manda. E aí o que vai acontecer? Volta a se concentrar na produção de arroz, que está alto, certo?
e aí vai ter falta de arroz. Essa intervenção abusada do governo, produção, tem um efeito único de reduzir a produção. O governo atual bem que dá uns conselhos, vamos baixar um pouquinho, né? Mas ele ainda não tem se atrevido a, a decretar preços máximos para os produtos, não. Porque reduzindo a produção diminui a oferta do produto e o governo sabe disso. E piora a economia. E a economia não pode piorar, principalmente agora. E aí é o início do colapso. A interferência do governo nos preços vai provocar a diminuição da quantidade do produto nas prateleiras, certo? Junto a isso, vai haver uma ampliação da demanda, muita gente querendo comprar. As pessoas que antes não poderiam pagar, pode e querem comprar. E comprou pouco produto na prateleira, começam as grandes filas para garantir a compra. Os lugares aonde o governo controla os preços, colocando preços máximos que se pode vender, é um governo de economia socialista e isso acontece no dia a dia, corriqueiro desses lugares. Caminhando para o totalitarismo. Com isso, o governo que tentava dar satisfação para o consumidor acaba frustrando, porque o consumidor não consegue comprar do mesmo jeito. Antes da interferência do governo, o produto estava caro. Nesse caso, o arroz, a carne, que a gente ouviu falar, né? Mas o povo conseguia comprá-lo. Mas se o governo tivesse interferindo, não vai ter mais a quantidade suficiente para comprar. O que tem que passar a consumir o quê? Menos arroz, menos carne. Para mim é bom consumir menos carne, menos arroz, eu estou precisando, né? E conseguir essa iguaria se torna muito mais difícil no supermercado, mesmo com preço mais baixo. E o que vem depois? Produto escasso, racionamento. Já ouviu falar de países onde os alimentos são racionados? Eu já ouvi. Há mais de 20 anos atrás, ouço muito agora também, mas há mais de 20 anos atrás eu ouvi pela primeira vez uma irmã que tinha acabado de voltar de Cuba, falou que lá tinha cota para se comprar para cada família. Agora eu creio que tenha piorado, não é verdade? Mas racionamento significa o quê? Na realidade, que algumas pessoas vão ser privilegiadas, porque essas privilegiadas é que vão conseguir o produto, certo? Essas privilegiadas é que vão controlar, que eles são mais safos e eles sabem o que fazer. Aí é que começam a ocorrer as fraudes. Nesses lugares onde é racionado, tem gente para controlar, para cada família tanto, mas aqueles que são grandões vão subornar, os burocratas que vão ficar encarregados para supervisionar os supermercados vão favorecer esses outros que podem dar alguma coisinha para eles, né? E aqueles que têm direito a menos e que às vezes têm direito a menos, mas na verdade precisam também, eles, se não têm uma boa índole, tendem a apresentar documentos falsos para conseguir o que querem. Aliás, acontece muito isso hoje em dia. Tem gente que apresenta documentos falsos para receber o auxílio emergencial, como tem gente que apresenta documento falso para o Bolsa Família, certo? E quem é que se prejudica com tudo isso? O povo realmente necessitado, e que foi por causa deles que o governo começou a mexer com os preços, né? Moral da história: o povo não vai conseguir o preço mais barato, vai baratear, o povo não vai conseguir comprar, e a situação inevitável, certo? Menos produtos disponíveis, a população fica insatisfeita, continua insatisfeita e até
mais insatisfeita, ainda que os preços estejam sendo controlados. O governo vai procurar os culpados e vai achar culpados. Tem muita gente que fala que a culpa é do produtor mau, ganancioso. Tem produtor mau e ganancioso, sim, que engole os pequenos produtores, certo? Mas a maioria dos produtores não é tão mau e ganancioso como pintam, certo? E isso vai acontecer sempre, e sempre vai ter aqueles protegidos nos governos totalitários. Esses sim são os maus. Para possibilitar que o produtor continue na ativa, visto que o racionamento não deu certo, e às vezes até antes de chegar a esse racionamento já se tomam providências. O que as autoridades vão propor? Diminuir o preço das coisas que são necessárias para que o produto exista. No caso de arroz, pode ser do fertilizante. No caso da carne, pode ser da ração que o boi come, certo? Achando que isso vai resolver. Aí esses produtos vão se tornar mais baratos, ração mais barata. E o que vai acontecer? Mais demanda para ração, falta de ração. Ah, meu Deus do céu, mesma coisa acontecendo, ninguém satisfeito. Aí o governo vai procurar onde que está a culpa, certo? E de novo, como ele não vai achar o culpado, ele não quer deixar de controlar, agora ele vai pegar naquilo que é necessário para produzir a ração. Vai controlar o preço do milho, das colheitadeiras, da soja, certo? Do farelo de trigo. Olha quanta coisa agora que tem que controlar o preço. Todos os preços controlados, a mesma história se repete. O governo começa a controlar mais e mais e mais demanda que cresce em todos os setores e a consequência é o quê? A mesma. O resultado do Estado controlando o preço de todas as modalidades de bens de produção, incluindo agora mão de obra, pois sem controle do salário, o controle dos custos seria um contrassenso, né? Seria um contrassenso. Aí mexeu no pobre trabalhador que vai ganhar menos. Então, nos países totalitários aí o povo ganha bem menos para que se tenha lucros, né? Economia controlada, esse é o resultado. Aí chega no ápice. Com o controle total no preço do produto, dos artigos que são considerados de necessidade, o capital e a mão de obra, certo? Passariam a produzir e trabalhar na produção de bens de luxo, certo? Porque não vale a pena mais trabalhar com produtos de primeira necessidade. Não tá bom, não. Tudo controlado, não tá bom. Aí eles vão procurar produtos que não são de primeira necessidade, porque aí não tem Estado interferindo, governo interferindo. E aí o que o governo faz? Vocês é que acham, então agora nós vamos controlar o preço dos bens de luxo para o trabalhador não sair dos bens essenciais, para ir trabalhar com os bens de luxo, para o produtor não sair dos produtores de coisas essenciais para produzir coisas de luxo. A interferência isolada no preço de um ou outro bem de consumo sempre gera efeitos ainda piores que deixar o mercado seguir o seu curso natural, aumentando na hora que deve aumentar, diminuindo na hora que deve diminuir. Controlando os preços por pensar na importância em viabilizar a compra dos produtos considerados de primeira necessidade para o povo, obtém-se um resultado que é oposto ao que se esperava. E por teimosia,
os governos, muitos governos totalitários, não dão o braço a torcer e continuam controlando tudo. Aí passa a controlar preço, passa a controlar o salário, passa a controlar juros, tudo que compõe o sistema econômico. Intervenção total. Isso é o que os liberais chamam de ápice do totalitarismo, que é o socialismo. E eu cheguei à conclusão que um governo que chega a ser totalitário precisa controlar muito mais que preço de produtos, salários e juros. Tem governo que começa, em vez de controlar preços, começa a controlar a sua vida. Controla o remédio que você vai tomar. Controla a vacina que você vai tomar. Quer te obrigar a tomar vacina. Quer te impedir de comprar remédio. Pense nisso. Não esqueçam de deixar o like, de dar o like, não esqueçam de compartilhar e quem não inscreveu, não esqueça de inscrever. Tem o sininho aí para ativar para vocês receberem a notificação. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Amém.